Olha, a salvação no lado espiritual é a gente viver em paz aqui na terra e fazer o bem para que um dia consiga chegar lá perto do Senhor, que é o nosso Deus, né? E estar do lado direito dele e adquirir a salvação eterna. Um dia chegar à presença de Deus, né? Ser salvo de todas, assim, de todos os males que esse mundo nos traz. Eu creio que seja isso. Salvação, salvar outras pessoas que precisam, né? Salvar a vida de outras pessoas que precisam de sangue. A salvação é vida, né? Salvar alguém, né? Ajudar alguém. Olá, amigo. Acho que ficou bem claro para você. Esse estudo é um dos estudos mais importantes de toda a série que estamos fazendo. A compreensão do plano da salvação é fundamental para que você possa ter paz de espírito e para que possa ser revelado o caráter de Deus. Deus entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer no meu e no seu lugar. O fato é que todos nós pecamos, todos nós. Não existe um único ser humano que não tenha pecado. Daí você me pergunta assim, mas pastor, e aquele bebezinho inocente, ele não pecou? Querido, a gente precisa entender essa questão de pecado. Pecado é mais do que um ato pecaminoso. Pecado é um estado. Nós somos pecadores e por isso acabamos cometendo atos pecaminosos. O bebê pequeno, ele ainda não cometeu atos pecaminosos por incapacidade, mas ele também é pecador. Nós nascemos com essa natureza. É isso que Davi nos diz no Salmo 51. Ele diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso todos nós, qualquer ser humano que nasceu nessa terra é um pecador. Mesmo que eu consiga me controlar, haja uma disciplina espiritual tão forte na minha vida que eu viva sem cometer atos pecaminosos, ainda assim eu serei um pecador. Olha só, somos todos pecadores. E o pecado tem uma paga, tem um salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E querido, nisso não há desconto, não há parcelamento. O indivíduo pecou, ele vai morrer. Entende? Não importa, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo cometeu um pecado, alguém vai morrer. Porque não existe pecado sem paga no universo. Se você peca, alguém vai morrer. Ou você vai morrer por causa desse pecado, ou Jesus vai morrer por causa desse pecado. Mas não existe pecado sem morte. Todas as vezes que falamos de pecado, estamos associando ao salário do pecado, que é a morte. Agora, eu e você temos hoje a possibilidade de escolhermos quem morrerá. Ou eu vou morrer pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas faltas, ou Jesus morrerá por mim. Jesus Cristo livremente escolheu morrer. Quando esteve aqui na terra, Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Jesus Cristo ofereceu-se em sacrifício por você e por mim. Isso a Bíblia chama de morte substitutiva. Então eu cometi os meus pecados, eu deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo, que não pecou, morre no meu lugar. Então ele assume a minha culpa e as honras, os privilégios que ele teria direito, ele coloca sobre mim. A justiça de Cristo é como se fosse um manto e eu me cubro com esse manto, com a alegria, com a felicidade de estar vivendo e vivenciando a salvação de Cristo Jesus na minha vida. Quando a gente percebe todas essas aberrações, essas maldades acontecendo a todo tempo, a todo instante, em todos os cantos do mundo, em todas as classes sociais, a gente se pergunta, mas será que isso algum dia vai ter fim? Querido, terá fim. Terá fim porque Jesus Cristo venceu o mal na cruz do Calvário. Isso deveria ser uma das grandes notícias da sua vida. Jesus Cristo venceu o mal. Lembra de Satanás que destruiu tudo, borrou toda a pintura que Deus fez tão linda aqui nessa terra? Jesus Cristo venceu o mal na cruz do Calvário. É bem verdade. Hoje eu e você continuamos com a nossa natureza pecaminosa. Ainda existe uma luta muito grande dentro da minha mente e da sua mente. É por isso que Paulo fala lá em Romanos 7, dessa experiência dele. Ele dizia assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo.
E o mal que eu odeio, eu acabo fazendo. Não sei se você tem uma experiência semelhante à de Paulo, mas acredito que todos nós sim. Parece que a gente vive assim, esse mal dentro de nós. Os nossos pensamentos acabam indo para lugares onde nós não gostaríamos. Nós queremos viver a bondade, mas não conseguimos ser. A gente quer ajudar os outros, mas a gente pensa mais na gente. Tudo isso é porque a nossa natureza é pecaminosa. Não conseguimos nos livrar dela. Por isso foi necessário Jesus Cristo vir a essa terra. E quando Jesus Cristo veio a essa terra, querido, aí ele conseguiu provar para o universo que era possível, sim, viver aqui nessa terra sem pecado. E ele morre, então, na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Talvez um dos versos mais lindos de toda a Bíblia, aliás, os teólogos dizem que se a Bíblia pudesse ser resumida em um verso, seria João 3,16. E aqui nós encontramos a pérola dos versos da Bíblia. Esse verso tem modificado a vida de milhares de pessoas. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Olha para esse mundo. A gente está acabando com o mundo. O mundo está se desfacelando. Um mundo mau, cheio de violência, de maldade, de guerras, brigas e mortes. Mas a Bíblia diz, amigo, que Deus amou esse mundo. Quando a Bíblia diz que Deus amou esse mundo, a Bíblia está dizendo que Deus amou você, que Deus me amou, a tal ponto de entregar o que o céu tinha de melhor. Ele entregou Jesus, o seu próprio Filho. Eu vou falar uma coisa a você. Eu tenho 2 filhos, o Gabriel e a Sofia. Eu digo para você, eu não entregaria meu filho por nenhum de vocês. Não entregaria mesmo. Acho que você também não entregaria o seu filho para salvar a minha vida. Mas Deus sim. Deus amou você e a mim de tal maneira que Ele deu o que Ele mais amava. Ele deu o seu Filho. Na cruz do Calvário, Jesus sofria como um cão, mas Deus sofria como ninguém. Porque Ele via o seu Filho sofrendo. E você que é pai entende. Arranque um braço nosso, mas não tire uma unha do nosso filho. Deus poderia acabar com o sofrimento de Jesus, mas por amor a você, para nos resgatar, para nos salvar, Jesus Cristo venceu. Venceu. Passou esse momento de dor sozinho. Deus permitiu. Hoje é o dia da salvação na sua vida. Hoje é o dia de você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Querido, são escolhas. Nós somos aquilo que escolhemos. Você vai escolher Jesus. Você vai aceitá-lo como seu único Salvador. Você vai viver por Ele. Vai refletir sobre tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, em todo o sacrifício, só para salvar você, para salvar sua família, para levar você para um novo lugar, uma nova terra. Quando eu olho para esse livro, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho certeza de que vale a pena acreditar num Jesus tão especial, tão lindo, que fez tudo por você. É hora de, nesse momento, você esquecer dos seus problemas, das suas contas, dos seus compromissos financeiros. Querido, Deus amou o mundo. Deus amou você. Entregou o que o céu tinha de melhor. Não jogue tudo isso fora, tá? Aceite Jesus. Viva por Jesus. Se for necessário, morra por Jesus. Mas, acima de tudo, ame Jesus. Siga a sua palavra. Continue estudando aquilo que Ele deixou para você. Deus quer ver você no céu. Querido, na semana que vem, nós vamos estudar sobre a fé,
sobre o arrependimento e sobre a confissão. Faz parte do plano da salvação. A gente crer em Jesus, nos arrependermos dos pecados, das maldades da nossa vida e confessarmos isso a Deus. Nós já descobrimos tantas coisas aqui nesse estudo, a Bíblia como a palavra de Deus. Nós percebemos que Deus criou tudo. Infelizmente o mal entrou, o pecado entrou, deturpou tudo. Jesus resolveu tudo na cruz do Calvário por você e por mim. E semana que vem você entenderá o que é fé, arrependimento e confissão. Eu espero você na certeza de que hoje Jesus é o seu Salvador.